Meus amigos e meus irmãos, na história da humanidade não são poucos os episódios em que as calamidades, as pestes, as doenças, as desgraças, os terremotos, as tragédias, de maneira geral, mesmo as naturais, elas são atribuídas a uma intervenção divina, a um castigo divino, como para querer passar um corretivo na humanidade e nas nações de maneira geral. Para os que creem em Deus e para os que consideram o texto bíblico um texto sagrado, também não faltam episódios em que, por exemplo, na história dos judeus, essa intervenção divina na história humana, ela se deu pela via de castigos, não é? De intervenções divinas. Embora que, por outro lado, nós sempre vamos achar nesse processo histórias também que terminam na misericórdia, no arrependimento, no perdão, na reconciliação, no caso dos judeus, dos israelitas, com o seu Deus, o Deus em que eles acreditavam. Então, o Antigo Testamento tem vários episódios, desde as pragas lá do Egito, a histórias particulares da trajetória do povo de Israel, em que profetas, sacerdotes se levantavam para anunciar a intervenção divina naquele momento, em muitas vezes por meio de disciplina, por meio de castigos mesmo. Em tempos de Covid-19, de coronavírus, não é? Há muitos profetas aí na internet, então nem se fala, a dizer que isso se trata de um castigo divino, para não falar de outras teorias, né, da conspiração no âmbito natural, atribuindo à China, não é, a responsabilidade pelo vírus, muito embora cientistas já tenham escrito que ele se deu através de uma mutação lá no meio ambiente, dos morcegos, coisas que eu não domino, mas os cientistas asseverando que não se trata de um vírus tratado em laboratório, desenvolvido em laboratório e depois propagado. Mas afora essas teorias, existem as teorias dos religiosos, que parecem estar na antessala de Deus, a dizer que o coronavírus é um castigo divino por tais e tais motivos, não é verdade? Eu tenho muito receio disso, porque é a própria Bíblia que diz que os juízos de Deus são inescrutáveis e que os seus caminhos são insondáveis. Os pensamentos de Deus estão muito elevados, a ciência dele é muito elevada em relação à nossa capacidade de percebê-la, não é? Mas não resta dúvida de que nós podemos, não é, observar que uma multiplicidade de profetas fakes, né, estão aí fazendo as suas interpretações, né? No caso do Brasil, nós temos uma situação excêntrica, não é? Que uma parte da comunidade religiosa, especialmente a comunidade evangélica, sobretudo o neopentecostalismo, mas outras vertentes também, até os históricos, eles se alinharam cegamente ao projeto de poder político do governo de extrema-direita de Jair Bolsonaro. Eles emprestam, muitas vezes, não é, textos bíblicos, até templos, líderes, não é, a todo custo defender o governo Jair Bolsonaro. E o governo, o presidente Jair Bolsonaro, desde sempre, não sendo ele um evangélico e tendo comportamentos muito controversos, né, para não dizer contrários ao que ensina o cristianismo, ele sabe manejar muito bem esse apoio dos evangélicos, desde a campanha eleitoral, quando, não é, os seus assessores, as suas milícias digitais, inundaram as redes sociais com aquelas questões de família, com destruição de reputação de inimigos políticos, com apelos à moralidade, à demonização de pessoas que estavam em campos opostos. Então, e a sedução, a captura da igreja evangélica para o seu projeto de poder.
de tal forma que o ápice disso é o recém-convocado jejum, né, dele no próximo domingo, no sentido de a comunidade religiosa se colocar em jejum para combater o coronavírus. Então o presidente faz isso, ele nega a ciência, não é? Ele arruma um monte de confusão, ele propaga fake news nas suas redes sociais, distorce a realidade, mente para a nação, muda de comportamento de um dia para outro, não é? Faz intrigas com outros governadores, convoca pessoas para se aglomerarem em plena epidemia, faz tudo isso. E no final ele vai lá para o seu porto seguro. Qual é o seu porto seguro? Parte, não é, da igreja evangélica, que junto com as classes altas do país, o empresariado, os militares, as forças de segurança, são quem mais dão suporte ao governo Jair Bolsonaro, mesmo que suas práticas sejam, como afirmo, anticristãs, não é? Sejam de guerra, seja de incitar o ódio no país, e é por isso que nós não podemos vislumbrar um ambiente de paz e de prosperidade. Todos os dias está lá o presidente à porta do Palácio Planalto, com a sua claque, né, com a turminha de pessoas que vão lá, e em boa parte evangélicos que impõem as mãos, fazem orações, né, avalizam tudo que o presidente diz, todas as agressões contra jornalistas. É isso que nós estamos assistindo. E agora ele se socorre, né, tendo derretida a sua imagem, ele se socorre nos evangélicos, mais uma vez, com essa história de jejum nacional, sendo que, em poucos dias atrás, ele mesmo disse que a pandemia se tratava de uma gripezinha. Não é verdade? É bom sempre nós lembrarmos isso. Bom, mas colocando um pouco de lado essa relação suicida da igreja cristã evangélica com o projeto de poder político da extrema-direita, eu gostaria de dizer que é verdade, se a gente recorrer aos textos bíblicos, a gente vai encontrar motivos para compreender que Deus ele pode intervir na história, e muitas vezes através da disciplina, do castigo. É possível no Antigo Testamento, sobretudo, observar isso, não é verdade? Então, sem querer fazer nenhuma transposição para os dias atuais, mas eu quero apenas mencionar, os capítulos 33 e 34 do livro de Ezequiel, lá do Antigo Testamento, né? Eu estou falando para pessoas que provavelmente levam em conta o valor escriturístico dessas passagens bíblicas, mesmo lá do Antigo Testamento, né? E mesmo sabendo que nós estamos no período da graça, né? No período da misericórdia de Deus, da bondade de Deus revelada em Cristo Jesus. Mas eu aqui quero fazer um exercício e estimular todos a que leiam os capítulos 33 e 34 de Ezequiel. Primeiro, eu queria destacar que nesses capítulos é possível você identificar a expressão Senhor soberano pelo menos 11 vezes no escrito de Ezequiel. Quer dizer, o Deus soberano, né? O ser autoexistente, santo, não é? E que é soberano sobre sua própria vontade, que não obedece a dizeres de ninguém, a conselhos de ninguém, e sendo esse Deus autoexistente, perfeito, criador, ele é soberano, no sentido de que ele tem poder para fazer valer a sua própria vontade. E quando é que essa expressão aparece frequentemente? Por que essa expressão aparece frequentemente nos capítulos 33 e 34 de Ezequiel? Porque exatamente se trata de um episódio na história do povo de Israel em que Deus estava intervindo através de castigo, através da disciplina. Não podemos negar isso. Eu não quero fazer nenhuma transposição para o tempo atual, de maneira nenhuma. Mas, por exemplo, se nós lermos no capítulo 33, do versículo 1 ao versículo 6, depois você pode consultar, você vai observar algumas coisas interessantes. Que Deus dá uma revelação a Ezequiel dizendo o seguinte: olha,
Ezequiel, quando eu trago um exército contra Israel, quer dizer, contra o povo de Deus, que aqui o castigo era contra o povo de Deus também. Então ele diz assim, quando eu trago um exército contra a nação de Israel, os habitantes dessa nação, eles escolhem um vigia. O vigia é alguém que está observando se os exércitos inimigos estão vindo. Aí diz o texto, quando o vigia vê o inimigo, ele dá o sinal de alarme para avisar o povo. Se aqueles que ouviram o sinal de alarme não tomaram providência, serão culpados da própria morte. Quer dizer, o vigia está lá, foi escolhido pelo povo para fazer o alarme. Então, se o exército inimigo vem, ele avisa o povo, e o povo não toma providências, o próprio povo, as próprias pessoas serão culpadas pelo seu próprio destino, pela sua morte. Ouviram o sinal de alarme, mas não deram atenção, de modo que a responsabilidade é deles. Se tivessem dado atenção à advertência, teriam salvado a vida. Se, contudo, o vigia vê o inimigo, mas não dá o sinal de alarme para advertir o povo, ele é responsável, o vigia é responsável. O vigia é escolhido pelo povo. Eles morrerão em seus pecados, mas considerarei o vigia responsável pela morte deles. Então veja que coisa interessante. Não é? Aqui no contexto de Israel, havia essa pessoa que tinha esse cargo, essa incumbência de avisar dos perigos. E caso as pessoas dessem atenção, seriam salvas. Mas se ele não avisasse e as pessoas perecessem, o culpado seria eles. É o primeiro aspecto que eu destaco nesse capítulo 33 e 34. Outra coisa que eu já mencionei rapidamente é que se tratava de uma intervenção de Deus para a correção do povo dele também. Há, por exemplo, menções aqui dizendo que o povo de Deus ele estava sendo avarento, não é? Não restituía as coisas que eram devidas a outros que pediam empréstimos e precisavam oferecer garantias. Então, por exemplo, no versículo 15 diz assim, devolvam a garantia de um devedor, restituam a ele, não é? E então havia esse problema. Havia também problemas relacionados à idolatria, ao adultério, não é? E também o profeta usa uma expressão interessante. Ele diz assim, diga ao povo o seguinte, vocês dizem uns aos outros, venham, vamos ouvir o que o profeta tem a nos dizer da parte do Senhor. Eles vêm, fingindo ser sinceros, sentam-se diante de você, ouvem suas palavras, mas não têm intenção alguma de praticá-las. Tem a boca cheia de palavras sensuais e o seu coração só quer dinheiro. Dinheiro, o seu coração só quer dinheiro. Eles o consideram um divertimento. O que é que o profeta está dizendo aqui? Olha, essas pessoas vêm até vocês, fingem que estão levando a sério o que vocês, profetas, ensinam, mas na verdade vocês são para eles uma espécie de conforto, de divertimento. Eles não levam a sério vocês, porque o coração deles está cheio de amor ao dinheiro, não é? E de sensualidade. Em outra ocasião, ele diz assim, que o castigo e a intervenção de Deus se estenderá à terra e Deus irá arrasar o orgulho do poder das nações. Não é? Então havia uma intenção também divina de mudar as formas de poder exercidas pelas nações. Está claro aqui no capítulo 33 e também no capítulo 34 de Ezequiel, naquele momento. Um penúltimo aspecto é que a intervenção divina se dirigia também aos líderes religiosos, né? Diz o texto, que a aflição os espera pastores que alimentam a si mesmos. Acaso os pastores não deveriam alimentar seu rebanho? Vocês bebem o leite, vestem-se com a lã e abatem os melhores animais, mas deixam seu rebanho passar fome. Não cuidaram das ovelhas fracas, não curaram as doentes, nem enfaixaram as que estavam feridas. Não foram procurar as que se desgarraram e se perderam. Em vez disso, conduziram-nas com dureza e crueldade. Por não terem pastor, minhas ovelhas
se espalharam e se tornaram presa fácil para qualquer animal selvagem. Andam sem rumo pelos montes e pelas colinas, por toda a face da terra, mas ninguém saiu para procurá-las. Então nós temos aqui também Deus tratando, não é, com os líderes religiosos também. O conserto, não é, a disciplina se estendia a eles também. E por último aspecto a observar é que no final Deus, o Senhor soberano, estava oferecendo uma aliança de paz. A sua misericórdia, a sua benignidade, a sua bondade. Então, no final, sempre havia essa possibilidade de que uma nova relação com Deus se estaria estabelecendo e de que as pessoas viveriam melhor por conta do aprendizado que teriam naquele processo de provação, de intervenção divina, ou como queiram alguns, de disciplina e castigo divino. Então, eu estou mencionando aqui pontos de reflexão. Quem quiser pode fazer comparações com o momento que nós estamos vivendo, mas para enfatizar principalmente que a disciplina divina, dentro da sua soberania inegável e intransferível, ela acontecia com o seu próprio povo. Com o seu próprio povo. Ela acontecia também com seus líderes. Havia um momento de acerto de conta com os líderes infiéis. E ela, por fim, sempre acontecia numa perspectiva de se estabelecer uma nova aliança de paz entre Deus e os homens. Eu sei que para as pessoas que não têm conhecimento ou interesse em conhecer o texto sagrado, é uma forma diferente de pensar a realidade, mas para aqueles que creem, é bom nós termos essas advertências e tentar ver como esses textos históricos, eles podem de alguma forma nos ajudar, nos iluminar a compreender a nossa realidade presente. Da minha parte, singelamente, eu estou pedindo a Deus pela vida do Brasil, do mundo, das nações, das pessoas. Muitas pessoas receberam dons e talentos para pesquisar medicamentos, vacinas, e nós temos que pedir a Deus que eles sejam iluminados para que possam ajudar a humanidade. Né? E eu estou tentando, nas minhas devoções, também compreender, não é, a ação divina na história do século XXI e o meu lugar também como cristão, como pessoa que crê em Deus, que precisa ter a fé fortalecida, mas que usa também as lentes, não é, da Bíblia Sagrada para tentar compreender a realidade sem mistificações exageradas, sem transposições arbitrárias do texto bíblico para o que nós estamos vivendo. E, sobretudo, sem emprestar a minha fé, aquilo que eu acredito, a projeto de poder nenhum, a manter o distanciamento. Lá, na porta do Planalto, entre aquelas pessoas que vão lá interceder, um monte de coisa, com certeza está faltando profeta, está faltando conselheiros, para que os erros sejam diminuídos. Deus abençoe a todos. Obrigado pela atenção de cada um.